Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Conectar Carreiras com Propósito. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para você que quer saber quais caminhos podem te levar ao sucesso e realização profissional. É o Pode Conectar, a sua mentoria de carreira em cada episódio. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial, o Marcelo Breis. Vou contar um pouquinho da história, mas obviamente ele vai trazer muita coisa aqui para nós. O Marcelo ele é engenheiro com mais de 20 anos de atuação na indústria e com especialização em gestão de projetos e gestão financeira. Olha que interessante, gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV. Há quase 13 anos no segmento automotivo, uma das principais características do Marcelo é que ele se destaca com a flexibilidade e capacidade de superar desafios. Aliás, tem aqui que o Marcelo ama um desafio. Na atual posição, onde iniciou como engenheiro, Marcelo participou da transformação da empresa desde a instalação do Parque Fabril, a primeira venda e entrega a uma grande montadora do segmento de pesados. Marcelo hoje está na Lix e atualmente a Lix fatura milhões com projetos de expansão de portfólio e atuação nas Américas. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Estou super lisonjeada da sua presença. Obrigada mesmo. Tenho certeza que tem muita coisa para você contar para nós e vai ser super interessante a gente trazer essa tua jornada e compartilhar com as pessoas. Muito obrigada. Obrigado, Paola. Eu que agradeço, imensamente honrado por estar aqui e também compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória, mas também estar nessa cadeira aqui de pessoas tão brilhantes que passaram, E, sinceramente, tem sido um momento ímpar, tanto pessoal quanto profissional para mim, esse momento. Muito obrigado. Marcelo, que bacana. Obrigada mesmo. Marcelo, qual que é teu cargo hoje na Lix, até para as pessoas saberem? Hoje sou o diretor executivo da empresa, porém, como toda empresa sueca, nós temos uma estrutura bem dinâmica, onde, além da diretoria, eu também estou em frentes diversificadas, desde a parte de operação, trazendo contatos com clientes. Se envolve com várias coisas. Várias coisas. Que legal, Marcelo. Mas vamos lá. Marcelo, antes de mais nada, eu acho que é bem importante e as pessoas vão querer conhecer um pouquinho do Marcelo, né? Então, analisando a tua trajetória hoje, como que você conta essa trajetória? Destaca para nós os momentos mais marcantes, pensando que você com uma carreira de engenheiro, você super jovem, já chegou numa posição de ser o número 1 aí praticamente da Lix, num projeto super audacioso, né? Numa empresa multinacional, europeia. Conta um pouco para nós de como tudo isso aconteceu. Então, eu posso remeter isso também ao início da minha jornada, onde eu tive ótimos mentores e gestores, que eu acredito que eles também fazem parte dessa história, me ajudando, além de perfilar a parte técnica, mas também a comportamental, que eu acho que é extremamente importante. E fui pego, de certa forma, um tanto jovem na posição, mas que também, aquele friozinho na barriga de falar do novo. Tive um diretor que, em algum momento, ele falou: Marcelo, tudo pode dar errado, mas arrisque. Então, assim, eu tive pessoas que conseguiram me suportar além da parte emocional, toda a parte técnica. Enfim, eu tive um bom grupo, bons companheiros nessa trajetória. E você iniciou na parte técnica, você iniciou com desenvolvimento de produto, em área de engenharia de vendas. Como que foi essa tua entrada na engenharia e como que foi desenhando essa trajetória? Certo. Então, na verdade, eu entrei na área de qualidade. Então, assim, se eu for olhar na minha jornada, foram poucas as cadeiras que eu não passei na indústria. Seja ela de forma um tanto interina e rápida, mas também de algumas que eu fiquei um pouco mais de tempo. Mas eu iniciei na área de qualidade, toda a parte de desenvolvimento de processos, qualificações de produto. Eu tive a oportunidade de fazer toda a parte de implementação da parte de processos na empresa no Brasil, fazendo tropicalizações que são importantes. Quando a gente traz processos da Europa, trazendo para o Brasil, é extremamente importante a gente pensar em tropicalizações. E foi convidado a ser gerente de projetos, de uns projetos mais audaciosos do grupo na época, onde era para atender uma grande montadora, que já é atendida também na Europa. Isso fez com que eu tivesse que desenvolver habilidades que nunca então exploradas, desde a parte de análise de contratos, customer care. Então, assim, foi um momento ímpar e que hoje eu estou colhendo os frutos dele. Eu consigo ver a empresa de uma forma mais holística, uma visão mais completa dela.
Perfeito. E me conta dessa pós aí em área financeira, auditoria, controladoria. Cada vez mais a gente vê engenheiros se posicionando e se especializando em áreas como essa, que não necessariamente somente parte técnica, né? Áreas ligadas ao negócio diretamente, né? Seja área financeira, área comercial. Como que foi essa decisão e de que forma isso contribui para você no teu dia a dia? Eu posso dizer, Paula, que é porque me incomoda eu estar numa posição sem ter aquela expertise, aquele detalhe, sabe? O conhecimento do detalhe. E isso foi em inúmeras posições que eu atuei. Como eu falei, na área de qualidade. Quando eu estava na qualidade, eu fiz especializações em qualidade. Quando eu estava em projetos, eu estava fazendo um MBA em projetos. E quando eu assumi a posição de diretoria na empresa, eu me vi numa situação discutindo não somente a parte de processos, produto, enfim, toda a parte técnica, que era muito fácil para mim. Eu também estava falando sobre o resultado da empresa, sobre lucro, né, sobre custos, despesas, coisas que para mim até então eram um pouco, eram bem rasas, né, as análises. Então o que eu fiz? Mais do que rapidamente, após uma proposta, eu já iniciei MBA. Então assim, o jogo acontecendo, eu estava ali tentando melhorar minha técnica, minhas habilidades nesse segmento. Então, assim, foi sob demanda, mas eu acredito que também vem muito do meu perfil. Falando em perfil, ao longo aí desses 20 anos de carreira, tendo esse processo evolutivo constante, não é todo mundo que consegue isso. Eu acho que uma das grandes coisas que as pessoas que nos acompanham querem saber é o que você fez, o que você consegue identificar nessa trajetória que você fez de diferente para conseguir estar sempre em crescimento e não ter aquele processo de estagnação. Conta um pouquinho para nós. Então, eu acredito que eu fui uma pessoa muito agraciada pelas oportunidades. Isso eu não posso tirar. Claro, muita dedicação, foco, esforço. E estar certo na hora certa. Só que a esse ponto eu não dedico à sorte, sabe? Eu dedico muito porque eu estava muito conectado às situações, seja elas externas da empresa ou até mesmo dentro da empresa. Então eu acredito que isso fez com que eu tivesse esse diferencial, sabe? Sempre olhar para o lado e à frente para tentar me precaver ou pelo menos prever parte do futuro, né? Então isso fez com que eu tivesse uma vantagem perante aos demais que estavam ao meu lado, de certa forma. Perfeito. Você teve o privilégio de participar da transformação da empresa desde a instalação do Parque Fabril. Aliás, eu já tive a oportunidade de estar lá, muito, muito bacana a empresa, muito interessante o teu modelo de gestão, uma vez que eu vi o quanto você prioriza os internos, o desenvolvimento das pessoas, o pessoal super jovem lá na Lix, assumindo posições, sendo desenvolvido. Então, já quero aproveitar e te parabenizar por isso, que me chamou muita atenção naquela visita que eu tive a oportunidade de fazer. E ao longo desse processo, né, de instalação de um Parque Fabril, da primeira venda à entrega de uma grande montadora, que a gente sabe o quanto é desafiador, como que esse desafio agregou tanto para você como carreira, mas também tanto para você como profissional, mas também para você como pessoa? Então, me tirou da zona do conforto, né? Muito. Porque eu vinha numa trajetória onde eu tinha recém saído da universidade e com aquela mentalidade que eu tinha até um setup na minha cabeça onde eu queria, por 5 anos, ser um engenheiro. Eu acredito que naquele momento, ser engenheiro em 5 anos, eu seria ainda um engenheiro mediano, sabe? Porque eu sabia das dificuldades, do quanto eu teria que me desenvolver em outras habilidades que não seria somente a técnica. Mas assim, eu me vi numa situação onde era um projeto ímpar. Eu fui o 4º contratado da empresa no Brasil, né, já com cargo de engenheiro. Então eu agarrei aquilo lá com todas as forças e toda a energia que eu pude. Eu tive que renunciar de muitas coisas, né, porque eu vim de Santa Catarina, tinha recém-casado, né, estava 6 meses morando com a minha esposa, mudando para um estado que até então, para mim, além da posição, era novo local. Então, estava na minha zona de conforto, com familiares tudo próximo. Então, isso aí, como pessoa, né, pessoalmente, para mim foi uma transformação. Foi eu desvincular muitos elos que eu tenho, que são fortes, familiares, com certeza, mas com um propósito maior, né, que é de crescimento além de profissional como pessoal. Que legal, Marcelo. E eu vejo assim que o grande ponto dos profissionais é conseguir entender que em determinados momentos você vai ter que dar uma acelerada
pensando em carreira, vai ter que abrir mão de algumas coisas. É algo que até a gente ouviu numa palestra que nós fizemos aqui esses dias, que é o alinhamento entre o desejo e o querer. Então, você deseja um cargo de gestão, de alto executivo, de um cargo de liderança pesada dentro da empresa, mas você precisa querer também fazer uma jornada que talvez durante um período ela vai te privar de ter mais família, de ter até mesmo tempo para você, para o próprio autocuidado. Mas quando você planeja, eu entendo que você fica em paz com isso também, né, Marcelo? Eu posso compartilhar, isso foi parte também da minha experiência, né? Porque quando eu assumi podendo formatar um time gerencial, né? Além de ser diretor, tem todos os gerentes, mas assim, todos novos também, sedentos por resultado, similares ao meu. Mas eu me peguei muito tendo que me privar. O meu tempo dedicado era o negócio, né? Mas eu tinha na minha cabeça que era por uma questão, era um momento. E eu tinha que fazer acontecer. E hoje eu vejo que o nível que chegamos, né, na empresa, claro, a gente está em transformação ano após ano, mas eu já consigo ter a qualidade de vida que a gente sempre busca, né? Então hoje eu já consigo, né, e falando um pouquinho do pessoal, eu já consigo buscar meus filhos na escola, consigo acompanhar meu filho no futsal, que é extremamente importante para mim, na natação, mas isso aí foi uma construção, né? Foram anos e anos que eu sabia que em algum momento eu teria que me privar disso, sacrificar meu tempo, mas que em algum momento eu teria que dar aquela... eu conseguiria ter isso retornando para mim, e foi o que aconteceu. E você chegava a planejar isso, Marcelo? Uma coisa que eu vejo que muitas pessoas sempre perguntam: a empresa tem plano de carreira? E a gente sempre volta: o plano de carreira tem que ser seu. Porque as pessoas, infelizmente, elas acabam não percebendo que elas podem pegar ferramentas do mundo corporativo, que vão montar, por exemplo, um planejamento estratégico, elas conseguem aplicar isso e fazer seu PDI de carreira. Você chegou a fazer isso, mesmo que um rascunho, assim, de que caminho você ia chegar, do que você queria fazer, ou você foi mais de peito aberto, digamos assim? Não, de forma mental eu tinha. E assim, eu remeto ao início da nossa conversa. Eu tive muitos bons mentores e gestores, né? E entre eles, gestores novos, como eu me tornei em algum momento. E assim, mentalmente, nunca me esqueço, eu tinha talvez os meus 17, 18 anos, tinha recém-iniciado na indústria. Eu vi um gestor onde ele tinha seus 35 anos já, eu falava, eu quero chegar lá. Só que talvez de uma forma acelerada. Só que assim, na minha inocência, né, de 17, 18 anos, recém-iniciando na empresa, mas eu fiz um plano, além da parte de especialização, a graduação, habilidades no inglês, que hoje ainda tem esse grande gap no nosso mercado, né? Como eu poderia me diferenciar dos demais que estavam estudando comigo. Então, assim, de forma mental, eu fui, de certa forma, criando gatilhos, janelas, né? E as oportunidades foram acontecendo, graças a Deus. E isso fez com que as realizações também acontecessem, né? Eu me entreguei muito ao projeto que eu tenho hoje, né? Continuo me entregando. É algo que eu consigo vislumbrar os próximos 5 anos de uma forma muito positiva, indiferente de mercado, indiferente dos desafios governamentais. Então, assim, algo ainda muito gostoso de se ver, sabe? Então, assim, sim, teve um plano mental, né? E que ele foi se concretizando. Não exatamente ao seu tempo, mas com umas pitadas de mudança de rota, freio, mas no final bem divertido. Faz parte, né? A gente não adianta pensar que é uma linha reta, que a gente vai ser tudo quadradinho, a gente tem que estar preparado para esse momento, né? Com certeza. E dentro desses aspectos de liderança, né, pensando em competências, o que você veio se desenvolvendo ao longo dos anos, até pensando em tendências, olhando para o futuro, como você mesmo trouxe, para conseguir dar conta de tantas gerações que a gente tem, de tantas mudanças no mercado? Como que você veio fazendo para se desenvolver? Então, a parte técnica, como natural do engenheiro, eu sabia que eu ia conseguir, né, lidar com ela no dia a dia. Mas a parte humanas é algo assim que, para mim, eu sabia que seria o grande desafio, né? Porque, como todo bom engenheiro, a gente é muito binário, 0 e 1. E até coloco um parênteses. Recentemente, eu fiz agora uma especialização em People Analytics, né? Na parte de transformação de RH, justamente para tentar ponderar esse lado engenheiro, binário. Tentar pegar essa paixão do RH, que eu também, né, da psicologia, que eu acho fantástica, mas também tentar colocar um pouquinho da parte racional da engenharia.
Mas ao final, eu vejo que uma das habilidades que eu tive que desenvolver mais é justamente a parte de relacionamento, né? Os motivadores das pessoas, o que as motivam, né? A mesma motivação que eu tenho não é das demais. Enfim, tentar criar equipes mais coesas e que me completassem, né? Então, em algum momento eu tinha uma equipe muito mais binária e racional, onde eu percebi que aquilo talvez estava sendo um pouco nocivo. E agora eu tenho uma equipe que, onde quando eu olho ela consegue fechar várias lacunas que eu tenho, são os gaps que eu tenho, e o gostoso disso é que eu também me desenvolvo. Sim. Então eu consigo experimentar coisas novas, de atuações diferentes, de conhecimentos diferentes, habilidades, né? Aquela caixinha de ferramenta que às vezes o RH que tem, né? A área financeira também tem, que eu tenho especialista em finanças. Então, assim, essa parte humana, né, e desenvolvimento de pessoas é o que mais, assim, foi desafiador para mim. E o que você vê hoje como gestor? O que é mais difícil? O que você mais te demanda de ter que gerir no teu dia a dia? Eu olhando para o meu time hoje, eu acredito que eu tenho um time bem autônomo, sabe? Bem autônomo e autogerenciável. Eu acredito que eu posso tentar estender um pouquinho para os desafios que eu tenho quando eu contrato novas pessoas que vão incorporar esse time, né? Entre eles trazer para dentro da cultura organizacional, né? Tentar para a mesma atmosfera, né? Ter a mesma frequência, a mesma consistência. Acredito que esse é um dos grandes desafios. Mas também trazer pessoas que queiram assumir o controle das situações, né? Eu acredito que as pessoas estão indo muito no modo de menor energia, né? Não querendo colocar muita energia nas coisas e querendo que ela aconteça de forma natural. Então, acredito que essa parte de engajamento, né, tentar trazer essas motivações para que as coisas aconteçam é um dos maiores desafios. Mais em pessoas novas, né, que estão entrando no nosso grupo, no nosso meio. Perfeito. Sabe que esses dias eu tô lendo um livro da Ana Tomazelli, ela é uma psicanalista, ela é uma pessoa ela foi uma executiva de RH por muitos anos, e ela estava ela traz um pouco sobre essa questão do propósito, o quanto ele está deturpado assim na sociedade hoje, porque as pessoas acabam sobrecarregando demais as carreiras, sobrecarregando demais o trabalho, como se aquilo fosse a única fonte de realização. E na verdade não é isso, né, Marcelo? A gente precisa ter várias frentes dentro da nossa vida para a gente buscar satisfação. E o trabalho é uma delas. Então, eu vejo que muito que vem dessa questão das gerações é essa expectativa em trabalhar com algo que eu amo e eu só vou fazer aquilo que eu amo. E isso não existe. Por isso que as pessoas estão frustradas também, né? Então, eu gostei muito desse ponto de vista dela, de quando é interessante, né? Não é à toa que a gente tem um podcast chamado Carreiras com Propósito, mas a gente precisa entender que o propósito é uma jornada, que o propósito ele muda. Então, você começa uma coisa, você vai alterando à medida que você vai evoluindo, e você precisa equilibrar um pouco a balança, seja vida pessoal, social, profissional. Não adianta ter uma expectativa de que tudo você vai resolver no trabalho, você vai fazer o melhor trabalho do mundo. Eu acho que isso pega muito assim nessa nova geração, né? Eu acredito que, né, não sou especialista nisso, mas entra muito naquelas habilidades que são muito demandadas dos novos profissionais, que é a inteligência emocional, né? O que é inteligência emocional? É as pessoas saberem que aquilo que eu idealizei, como eu falei da minha carreira, eu coloquei um time de 5 anos, não aconteceu em 5. E agora? Tudo acabou? Não. Eu tenho que pensar que eu vou trabalhar com frustrações, que as coisas vão dar errado. O importante é o como eu vou reagir e como eu vou fazer acontecer nesses momentos, né? Isso que é importante. E essa nova geração, a gente sempre coloca a conta neles, né? Mas assim, é a geração do hoje, né? Então, assim, o como fazer com que eles estejam também enganjados em planos que você fala assim, não, vai acontecer daqui a 5 anos. 5 anos é muito para esse pessoal. Mas, assim, se a gente conseguir de forma fatiar esse elefante, né, trazer para uma realidade muito mais palpável, tátil para eles, talvez seja o caminho, né, fazer com que eles estejam também conosco. Vai ser todos? Não. Eu acho que a gente, né, como bom gestor, a gente tem que estar também preparado para isso. Mas eu acredito que se a gente conseguir uma boa parcela disso aí com pessoas boas, a gente vai ter um futuro bem brilhante. Perfeito, com certeza. E falando em recrutamento, né, Marcelo, o que dificuldades hoje você encontra e o que você também observa quando você está entrevistando uma pessoa para fazer parte do teu time? Talvez eu vou falar algo aqui que você não vai gostar, mas eu sempre falo para o meu pessoal que contratação é uma loteria, por mais que nós queiramos, que seja mais assertiva.
E eu venho de encontro ao que eu falei. Eu fiz uma graduação, um programa, né, justamente para tentar balizar isso. Porque no meu mundo é muito tranquilo. O 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2. Né, e segue vida. Mas o humano é muito, muito complexo. E ao final eu cheguei do curso dizendo assim, não, é tão complexo a ponto que eu não vou conseguir racionalidade nisso. Mas o ponto é que as dificuldades que a gente tem é justamente essa, de que você coloca apostas, né, e se torna uma aposta. Né? Pode dar certo como pode dar errado, as pessoas podem entrar e se adaptar à cultura organizacional ou não, né? Eu acho que isso que é um ponto bem importante. Mas assim, o que eu vejo é que o meu maior desafio hoje está em contratar pessoas que queiram assumir o controle, como eu falei, né? Que tenham um propósito para aquilo, que consigam olhar para aquilo e entender que é uma parte natural dela, ela entrar, ter todos os steps da sua carreira. Como você falou, não tem um plano de carreira. Ok, mas será que essa pessoa não pode trilhar o seu próprio plano de carreira? E a empresa está ali somente suportando aquela estratégia que ela trilhou? Então, eu acho assim, é uma mão dupla, né? Eu acho que é importante isso. E também colocando essa questão da dificuldade de contratação, a gente está vivendo um momento, né, de que vai se tornar mais difícil, né? Sair os índices de desemprego, que é algo positivo, de certa forma, mas que para as empresas se torna um desafio, né? As empresas vão ter que estar dispostas agora, talvez, a pagar mais, porque os bons empregados estão alocados, né? E fazendo com que essa dinâmica inflacionária também, né, a gente tenha que conseguir fazer todo esse contraponto, né, entre resultado da empresa e trazer os melhores profissionais. E, de novo, eu acredito que um dos grandes desafios é trazer pessoas que possam assumir o controle e sejam solucionadoras, né? Acho que é esse que é o ponto. Que nós, como gestores, a gente pode ser os balizadores, mas a gente não tem tempo, às vezes, para estar ajudando a solucionar tudo. Então, os solucionadores são muito bem-vindos. Perfeito. E, Marcelo, hoje lá na Lix, qual é o principal produto que vocês têm? Atualmente, hoje, o nosso principal produto é o eixo cardan, né? O eixo cardan, aquele eixo que vai na transmissão do caminhão, que faz ele se movimentar. Então, nós movemos o mundo, né? A gente fala que a gente move o mundo. E é o nosso produto próprio. Então, nós estamos numa frente aí de alavancagem bem forte, né? Onde, como eu falei, próximos 5 anos, com certeza, é dobrar, no mínimo, o faturamento da empresa, né? E com oportunidade de expansão aí, tanto no segmento de produtos novos, né? Porque a gente tem um vasto portfólio na Europa também, desde a parte de eletrificação, né? Somos um grupo grande. Mas hoje no Brasil o nosso principal produto é o eixo cardan. E a ideia, quais são os planos de negócios para o Brasil e como que vocês têm visto essa perspectiva, seja de outros clientes, como é que vocês estão trabalhando nisso? Então, esse ano foi o segundo ano que a gente participou da Feira Fenatran, que é a maior feira, né, do segmento dos pesados, né, onde todas as montadoras estão lá. Já estamos com um projeto com a segunda montadora, né, então ano que vem a gente já vai lançar o nosso produto próprio numa montadora, uma das maiores do mercado, fazendo com que também abra portas para as demais. Né? Então, assim, acreditamos que até o final desse ano a gente tenha 3 novos clientes no nosso portfólio, né, de produto, e que o próximo ano seja um ano que a gente consiga fazer esse ramp-up acontecer, né? Onde a gente traz essa parte da manutenção do atual negócio, mas também incorporando o nosso produto próprio, né? Porque até então a gente manufatura produto de cliente. Né? É o design do nosso cliente que está sendo manufaturado, e ano que vem vai ser uma mudança de chave. O nosso produto que vai estar no mercado, né? Trazendo oportunidades assim das mais vastas. Que loucura! Muito, muito. Que legal, que bacana. Vocês estão com quantos funcionários hoje? Atualmente nós estamos com 90 funcionários. E esse é outro ponto bem interessante da nossa operação. Nós somos uma equipe bem enxuta, mas com alto valor agregado. Então nós temos com 90 pessoas a gente consegue fazer girar muito bem o nosso negócio. Então isso é um diferencial competitivo para o nosso meio. Sim, porque automaticamente também reduz custos, né? Que legal, Marcelo. E o que você acredita que o futuro reserva para o segmento de pesados? Como que você está vendo isso? A gente está num momento de... Muito se fala em eletrificação e o que vai acontecer com os motores diesel, e, enfim, e ao mesmo tempo vários desafios que a gente consegue entender acompanhando até o próprio Fórum da Mobilidade, o quanto de painelistas e pessoas falando o impacto que tem
hoje dentro do mercado a questão da eletrificação, né? A gente está falando das cidades que precisam se preparar para isso, né? Como que você está vendo tudo isso? O que você acredita que o futuro reserva, principalmente para o segmento de pesados? Então, eu vejo de duas formas, sabe? Até mesmo olhando a nível grupo, né? Porque nós, por ser empresa sueca, a gente é obrigado a olhar para fora também, né? Mas eu vejo de duas formas. Lá fora, a gente está vivendo ainda um dilema, né? Qual que vai ser a fonte energética que realmente vai mover esse negócio? Se vai ser puramente elétrico, se vai ser combustão elétrico, que é o híbrido, se vai ser a gás, hidrogênio. Então, assim, estamos vivendo momentos ainda de certas incertezas, sabe? E a gente acredita que os próximos 3, 5 anos serão assim. Porém, para o Brasil, a gente tem um desafio muito maior, que é o geográfico e a qualidade das nossas estradas. Então, a gente acredita que para o nosso segmento e para a nossa atuação, né, para o que nós estamos vislumbrando de negócios futuros, ainda temos um horizonte bem positivo, né, no mínimo uma década aí, que a gente consiga, com nossos produtos, a gente ser sustentável. Então, assim, momento de incerteza. Momento de incerteza, de apertar os cintos, como a gente vem ouvindo muito, né, do pessoal da Europa. Momento de apertar o cinto, porque os próximos anos ainda vão ser desafiadores. Exatamente. Muitas coisas que não são previstas vão aparecer, né, Marcelo? Porque é bem complexo mesmo, né? Que legal. E, Marcelo, uma das coisas que eu percebo, principalmente para quem tem formação em engenharia, mas, obviamente, em outras áreas também, é o dilema da carreira especialista e a carreira gestão. Muitas vezes os engenheiros, de forma geral, querem ir para uma área especialista, principalmente por aptidão, habilidade, hard skills, mas entendem que dando um passo como gestor, ganhariam mais, teriam mais crescimento. Como que você vê isso, até mesmo para entender como identificar se eu tenho uma aptidão para gestão, como fazer uma escolha dessa e de forma que eu consiga ao mesmo tempo ter crescimento? Como que você enxerga isso? Eu enxergo assim, o engenheiro ele tem muito viés técnico mesmo, onde ele vai sofrer muito na questão da flexibilidade. Eu acredito que a escolha é um pouquinho facilitada da especialização. Porque para você estar no cargo de gestão, você tem que ter uma flexibilidade gigante. Não somente da mudança de estratégia, mas da mudança da tua agenda diária, né? Quando você tem uma equipe onde você precisa atuar de forma imediata ou efetiva, isso acaba com qualquer planejamento, né? Mas é algo importante para aquele momento. Então eu vejo assim, os engenheiros que estão se formando e que têm esse viés muito técnico, eu acredito que vão sofrer um pouquinho no segmento seguindo a carreira como gestor, porque a flexibilidade eu acho que é extremamente importante nesse. É por isso que precisa buscar um desenvolvimento também, né? Mas olhar um pouco, dividir um pouco esse desenvolvimento, não olhar só hard skills, mas também pensar na soft também, né? E é um ponto importante, Paula, porque quando a gente fala em contratações, a gente vem cada vez mais colocando um nível mais baixo nas demandas técnicas, e valorizando muito mais as comportamentais, do que é um tanto difícil, intangível ali você mensurar na contratação, né? Mas assim, a gente vem colocando uma pontuação muito maior para comportamental. E por quê? Porque a gente entra naquela máxima, a técnica eu desenvolvo, né? Eu vim de engenharia, não foi a engenharia que me formatou, não, né? O dia a dia que me criou. Lá talvez eu consegui ter alguns insights hoje, né, para ter uma resolução de problema diferenciado. Mas o dia a dia que me formatou. Então isso nós temos tempo para fazer. Mas o comportamental que às vezes é muito mais priorizado, né? Seja na parte de comunicação clara e objetiva, que é uma das maiores falhas da organização, né? O como a gente se comunica, habilidade de gestão, né? Resolução, como eu falei. Todo gestor quer um bom solucionador, alguém que traga a resolução. Então, acredito que esse ponto também a gente precisa tratar com bastante carinho nos recrutamentos. E você falou da questão do recrutamento ser uma loteria. Sabe que uma das coisas que a gente traz muito para os nossos clientes é muito a expectativa versus a realidade. Porque existem perfis e perfis de clientes, né? Então, tem clientes que eles querem aplicar tantas ferramentas para eles tentarem ter uma certeza que a gente fala nunca vai ter certeza.
vai ser sempre uma aposta, sim. Nós trabalhamos para minimizar erros e tentar trazer a pessoa que tenha mais fit possível. Mas a gente está falando de seres humanos, a gente não sabe se a pessoa pode entrar lá, em 2 semanas ele tem um problema familiar que abalou totalmente ele emocionalmente. Então, essa previsibilidade é uma previsibilidade que realmente não existe. Então, obviamente, a gente se cerca de uma entrevista de competências, uma entrevista de valor para entender fit cultural, uma ferramenta para comparar com aquilo que se observou em entrevista, mas o 100% nunca vai existir, com certeza. E eu posso compartilhar uma experiência que eu tive bem recente, assim, sabe, nessa questão, e eu remeto ao ponto que eu falei, que eu trouxe pessoas para completar, né, algo que eu não tinha. E no ano passado eu peguei numa situação onde a gente fez uma mudança de gestão, onde essa gestão ela gerou um certo desconforto, porque era uma sintonia diferenciada, né? Vinha uma vivência diferenciada, culturas diferenciadas, e isso começou a gerar desconforto. E eu me vi pegando em pensamento, assim, olhando para aquela gestão que eu tinha e falando assim, mas o que está acontecendo? Por que essa pessoa não está mais entregando? Por que ela aparentemente não está mais motivada? E querendo demandar coisas que não era do perfil daquela pessoa, sabe? Colocando naquela conta daquela pessoa, né, do gestor que já estava comigo, coisas que nunca estiveram lá. E eu me peguei buscando informações, como você falou, quando você faz a seleção, que é o DISC, né, que eu adoro, aquela ferramenta, falando assim, RH, me manda o DISC da pessoa, que foi feita 1 ano atrás. E lá eu olhei e falei, nossa, mas por que eu estou demandando isso? Essa pessoa, eu vou puxar a corda, ela vai estourar, porque está aqui, ela não é isso. Então, assim, são ferramentas, né? São situações que nos fazem ter que reanalisar, né, o contexto como um todo, mas são momentos. Essa pessoa estava sendo abalada, de certa forma. Sim. E eu olhando para aquilo, era visível que já existia aquilo. E ela não ia entregar o que eu queria. Porque, de certa forma, eu queria que ela fosse uma pessoa dominante. Entendi. E ela era uma pessoa de conformidade. Você tinha uma necessidade que ela fosse uma pessoa mais... Não, eu me peguei numa situação que eu nunca precisei que ela fosse dominante. Ah, entendi. Só que a nova pessoa, criando aquela atmosfera, fez com que eu tivesse que remeter a uma dominância dentro daquele cenário. Mas não, a pessoa que não estava adequada ao nosso negócio. A pessoa não estava adequada. Né? E o gestor estava tudo ok. Então, tinha todo um legado, né? Está conosco, claro. Mas, assim, é importante a gente parar, refletir, né? Porque em algum momento eu vou estar demandando coisas que não fazem sentido. É que nem você falou, é a expectativa. Qual que era a minha expectativa? Era uma dominância? Não, nunca foi conformidade, desde o início. E eu que estava querendo mudar a regra do jogo. E não, meia pessoas fica difícil mudar a regra do jogo. Sim, com certeza. E sabe que é interessante? Você falou do DISC, que é uma ferramenta que a gente usa muito aqui. E ele tem uma das ferramentas dele, desse teste que nós trabalhamos aqui dessa empresa, ele faz um mapeamento de equipes. Então, ele consegue mapear exatamente quais são os perfis que você tem na equipe. Isso ajuda na delegação de tarefas. Você consegue entender também quais são os gaps dessa equipe, pensando nas competências necessárias para aquela área. Então, todo esse mapeamento de competências é fundamental. Por isso que, quando se fala em times de alta performance, você não pode deixar de olhar para isso com mais afinco, né, Marcelo? Com certeza. E isso foi parte da maturidade da minha jornada como gestor, sabe? Então, assim, é algo que eu não abro mão. É uma ferramenta que a gente sempre aplica desde o início, mas também a gente vem fazendo manutenções, porque pessoas vão mudando, né? As coisas vão mudando. Por exemplo, o Marcelo que não era pai para o Marcelo que é pai é totalmente diferente. Então, eu nos últimos 8 anos, eu me transformei de uma forma muito natural, mas que se eu pegar o meu mapeamento lá inicial e agora, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu continuo com a minha essência, com certeza, mas eu sou uma pessoa muito mais ponderada. E acho que é o grande segredo, né, Marcelo? Também você conseguir... Vou dar um passo para trás, porque chega uma hora que se você só vai, muitas coisas vão ficando no caminho também. Esse momento de parar, entender, poxa, estou cobrando aqui, não está legal, a expectativa está errada, volta. Acho que isso que faz com que não fique a linha reta da carreira, né? Isso que faz com que fique... a gente vai se ajustando à medida que as coisas mudam, né? E, Marcelo, conta para nós. Você tem alguma frase, livro que te inspira, que você sempre pensa sobre isso, que você gosta de falar para as pessoas, que você usa no seu discurso? Sim.
Tem uma que eu até acredito que seja autoral. Nunca lancei em lugar nenhum para ver se Olha aí, existe, vou tá? fazer um post. De certa forma, eu acredito que sim, tá? Mas eu sempre falo que eu amo a disciplina, porém eu flerto com a rotina. E por quê? Eu sou uma pessoa disciplinada, né? Eu gosto de disciplina, da ordem, né? Do correto, de manter um padrão. Porém, rotina, não existe. Até mesmo porque a gente cria a agenda do dia e a única coisa que a gente consegue fazer é talvez uma reunião que está no Outlook, né? Então, eu estou preparado para mudança de rotina a todo momento. Então, para mim é uma frase que me marca muito. Eu continuo flertando com a rotina porque ela é importante. Em algum momento eu preciso ter rotina para mim ir para minha academia, né? Se vai ser 1, 2, 3 vezes na semana, se vai ser sempre no mesmo horário. Mas assim, quase que impossível ter ela. Então eu flerto com ela apenas. Perfeito. E faz muito sentido com tudo que você trouxe, né? Porque estar numa empresa da forma que você está, com tantas mudanças, com tantas coisas acontecendo, se a pessoa é muito pragmática, muito sem esse olhar de flexibilidade, de também adaptabilidade, com certeza sofreria muito, né? Muito. Perfeito. E, Marcelo, agora a nossa última pergunta, a pergunta que encabeçou, digamos, esse podcast, que eu acho que ela promove uma reflexão importante, que é: por que você faz o que você faz? Então, essa é uma resposta que eu fiquei pensando muito, sabe? E assim, ela leva a diferentes respostas. E eu vou dar duas, entre elas o âmbito profissional e uma pessoal. No âmbito profissional, eu acredito que eu faço o que eu faço pelo senso de realização, sabe? De legado, de conquista. Então eu tenho muito forte isso. Sou uma pessoa competitiva, eu acredito que são uns pontos bem importantes, assim, né? Uma pitadinha, né? Dessa competitividade. Então, assim, a realização para mim é muito importante. E eu estou num ambiente que me proporciona isso, né? Eu consegui fazer essa realização acontecer e ainda dar aquele brilho nos olhos, assim, sabe? Aquele no final falando, ganhamos, conseguimos, superamos, deu certo. Então, assim, esse é um ponto. O segundo eu remeto a questão pessoal aos meus filhos, sabe? Agora eu tenho 2 filhos, vai fazer 8, outro de 3 anos. E assim, eles têm se tornado o meu combustível, né? É um propósito de vida, com certeza, né? Me tornei uma pessoa totalmente diferente. E o importante é que acredito que todos nós temos referências. E para mim, eu gostaria de ser uma referência para eles, né? De uma certa forma, ele com todas as referências que eles vão criar na vida deles, eu gostaria de ser uma delas. Então, por isso eu faço o que eu faço. Que legal. Muito legal. Sabe que a paternidade e a maternidade é algo que sempre vem quando a gente está conversando, quando eu estou entrevistando as pessoas, quando eu estou conversando, e o como transforma, né? Eu tive a oportunidade de ver isso há 5 anos atrás, quando meu filho nasceu, e realmente como a gente se transforma, como a gente muda. Marcelo, muito obrigada por você ter vindo, pela sua contribuição. Tenho certeza que você trouxe aí insights super legais de carreira, acho que vai poder contribuir muito para as pessoas, saber um pouquinho da tua jornada, do teu legado, dos teus projetos, um pouco da empresa que você está também. Obrigada mesmo. Eu que agradeço novamente e estou muito feliz por esse momento com você. Obrigado. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreiras com Propósito. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e comente. Obrigada.